cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro dos Cânticos, no livro dos Salmos. Grande meu Deus, ajuda o teu Glória, Senhor. Salmo 124. Para meditarmos nessa tarde. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que minha alma está jubilosa de alegria Deus, aleluia. por estar aqui nessa tarde, já sentindo a presença de Deus, vendo a irmã Solange, irmã Jair, esse casal abençoado, ouvindo esses louvores que, como a Rebeca disse, são louvores de calmaria, que nos acalma, nos tranquilizam, não é verdade? E a gente sente a presença do Todo-Poderoso. Deus abençoe a irmã Solange, essa mãe de oração também. Deus abençoe, irmã. É um prazer. Irmão Silvestre é uma bênção. É uma bênção. Queridos, Salmo 124. Jesus está entre nós. Leiamos a partir do verso 1. É a palavra que eu já hoje estava pedindo a Deus um texto. E o Senhor me dirigiu para o Salmo 124. Assim diz a poderosa palavra de Deus: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. E por fim, verso 8: o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Querido Deus, fala conosco, Pai, pela Tua palavra nesta tarde. É bem verdade que já sentimos a Tua presença, mas como sempre te peço, continua entre nós, porque Tu sabes a necessidade, Pai, daqueles que aqui estão e dos Teus filhos que estão agora ouvindo a palavra pela transmissão, Senhor, nas redes sociais. Tu conheces a necessidade e nos alcança pela Tua palavra, porque Tu já estás presente neste recinto. É isso que te pedimos e por fé te agradecemos, crendo que o Senhor pode curar, crendo que o Senhor pode batizar, crendo que o Senhor pode libertar aqueles que precisam de um toque de nesta tarde. Em nome de Jesus, irmãos, dizem amém. Graças a Deus. Abençoa teu filho, Senhor. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um salmo muito conhecido da igreja. E lendo este texto, o Senhor me dirigiu para um tema, para basear a minha ministração para esta tarde. E o tema é livres para voar. E se você observar, quem conhece, é um nome de um hino muito antigo. Livres para voar. Quando lemos, queridos, o Salmo 124, esta narrativa ela vai se remeter ao Cântico dos Degraus de Davi. A autoria é davídica. E Davi, ao escrever este cântico, ele vai titularizar dizendo: só Deus pode livrar o seu povo. Davi, de forma única e exclusiva, ele direciona a autoridade de Deus sobre o seu povo para efetuar livramento. E quando vamos observar este salmo, ele se refere a um cântico dos degraus, ou seja, um hino que era entoado a Deus quando os peregrinos iam a Jerusalém para adorar ao Senhor. Eles estavam subindo ao templo para adorar a Deus e eles cantavam louvores. E este salmo, ele vai se remeter sobre um hino de cântico de agradecimento a Deus pela sua proteção que foi liberada. Ou seja, quando vamos observar a narrativa do verso 1,
Davi vai escrever dizendo: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga a Israel, a primeira coisa que nós aprendemos aqui sobre um Deus que dá liberdade é que a presença dele é garantida no momento das pressões. Eu vou repetir, a presença de Deus, irmã Solange, ela é garantida no momento das pressões, irmão Adjair. Quando nós tratamos sobre pressões, as pressões vão nos remeter a conflitos conosco mesmo, aonde nós somos pressionados pelo nosso próprio eu, aonde nós entramos em um conflito interno com o nosso próprio eu, com a nossa carne, com o nosso velho homem, com o nosso querer, com o nosso desejo, com os nossos projetos. A pressão interna nesse tempo de pandemia tem levado a muitos a ficarem cativos, a ficarem aprisionados, a ficarem submergidos em águas de opressão. Mas você vai observar que Davi diz: se não fora o Senhor, Davi vai dizer que Deus garante a sua presença no tempo das pressões. Eu me remeto a você que está passando por uma pressão interna muito grande. Quem sabe os desejos que tu tens, os projetos que tu tens, quem sabe a tua carne quer superar a vontade de Deus, e você está em um conflito interno consigo mesmo, e você muitas das vezes tem indagado a Deus aonde Ele está neste tempo de pressão. Eu quero te dizer que a presença dEle é garantida neste tempo das tuas maiores pressões. Eu quero lembrar a você que Deus permanece o mesmo. Eu quero lembrar a você que Ele permanece grande, Ele permanece efetivo, Ele permanece com autoridade, Ele permanece com soberania, ou seja, Ele é superior a defeitos, a necessidades, a doenças, a caos, a pressão, a governo, a presidentes, a reis, a monarcas. Deus permanece sendo superior. Aleluia. E Ele, por ser superior, Ele nos agracia, porque nós não merecemos a presença dEle, mas Ele nos agracia de garantir a sua presença no tempo das nossas maiores pressões. Aleluia. Falar de pressões internas é falar de um tempo complicado, porque as pessoas, quando estão dominadas por uma pressão interna, elas tendem a se desesperar. E quando eu estava lendo este Salmo 124, o Senhor me remetia a pessoas que estão desesperadas. E quando Deus nos inquieta para falar, é porque tem alguém que precisa ouvir. Você está me ouvindo e você está desesperado. Eita glória! Mas o Senhor te diz nesta tarde: eu sou contigo no tempo da pressão. Tu entendes o peso desta palavra? Eu sou contigo no tempo das pressões. Este desespero que te assola nesta tarde, seja livre dele e seja alcançado pela paz, seja alcançada pela alegria, seja alcançado e alcançada pela certeza que Deus vai agir. Quem crê nesta palavra, levante a mão e glorifique a Deus, porque o desespero não vai mais assolar a tua alma a partir de hoje. O desespero, as pressões internas nos levam ao desespero, Rebeca Muniz. Irmão Marcos, as pessoas quando estão desesperadas, elas perdem a direção de Deus. Porque o desespero te leva a tomar atitudes precipitadas. Se você não tiver cuidado, quando você é dominado pelo calor do momento do desespero, você termina colocando tudo por terra. Aquilo que Deus te prometeu, tu joga no lixo. Tu vai desprezar e perder as promessas e as pérolas que Deus te confiou por causa do calor do momento. Vigia. Aleluia, glória a Deus.
presença de Deus entre nós. O adversário ele tem feito com que pessoas sejam dominadas pelo desespero, para que elas percam a direção e os cumprimentos das promessas que Deus tem para fazer, tem para efetuar, tem para realizar. Pressões internas que nos conduzem e nos levam ao desespero. As pessoas que estão desesperadas perdem a direção. Outra coisa, as pessoas que estão dominadas pelo desespero, elas perdem a visão. Elas se tornam tão cegas que o que importa para ele ou para ela é aquilo que ele está vendo no momento, que lhe vai lhe beneficiar ali. Mas ela não consegue entender pelos olhos espirituais o que está por trás de um convite, o que está por trás de uma proposta, o que está por trás de um amigo que se diz amigo, de uma amiga que se diz amiga, de um companheiro de trabalho que se diz companheiro de trabalho. Ele não consegue enxergar porque ele está desesperado. Ele precisa de uma ação, ele precisa de uma resposta de Deus. E ele, quando vê a proposta, ele se inebria porque o desespero cega os olhos espirituais. Glória a Deus. E se você entende a palavra que está sendo pregada, o salmista vai dizer este verso expressando justamente em um período que o povo, ele tinha sido liberto do cativeiro babilônico. A Babilônia é uma das maiores potências da época. Foi um instrumento de Deus para oprimir o povo por causa da apostasia espiritual, irmão Jair. E Deus permitiu que o povo fosse conduzido ao cativeiro. E no cativeiro o povo começou a reconhecer que Deus realmente deveria ter sido adorado, mas eles não reverenciaram a Deus como se deveria. E eles passaram 70 anos, como Jeremias profetizaram, no cativeiro, sofrendo a pressão da desobediência. Mas observe que o salmista vai cantar dizendo: se não fora o Senhor que esteve a nosso lado. Ora, diga Israel, ele está se remetendo ao povo. Ou seja, ele está, em outras palavras, se dirigindo ao povo. Se não fosse Deus, o que seria de você? Se não fosse Deus, o que seria da tua casa? Se não fosse Deus, o que seria da tua carne física, da tua saúde? E no verso 2, ele repete dizendo, como se fosse um coro do cântico: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele enfatiza a proteção de Deus. Ele enfatiza a presença de Deus. Ele enfatiza o Deus que está presente em um tempo difícil, em um tempo complicado. Aí você diz: irmão Thales, o tempo está complicado demais. Deus está contigo. Irmão Thales, está tudo a uma vez. Deus está contigo. Te prepara, quantos dias Deus vai fazer uma surpresa. Como eu sinto a autoridade do Eterno para dizer para alguém: Deus vai modificar o cenário. Ele vai trabalhar com a terra. Ele vai tocar na estrutura. Ele vai tocar na mente. Te prepara, vai haver um movimento. No verso 2 ele vai enfatizar: eu sinto graça de Deus. Aleluia. No verso 2 ele vai enfatizar, irmã Marisa Muniz: quando os homens se levantaram contra nós. Oh, glória a Deus. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Ele está dizendo dos inimigos físicos. Porque entenda, tem inimigos da esfera física que você consegue observar, que você consegue discernir pelos olhos naturais. E tem os inimigos espirituais que você só conseguirá discernir pelos olhos espirituais. Aleluia. Mas Davi ele vai enfatizar: os inimigos aqui são visíveis, porque os homens se levantaram contra nós. Ele vai expressar um cântico de agradecimento a Deus, porque o império inimigo não os destruiu. E no verso 3 ele vai dizer: eles então nos teriam engolido vivos. Glória a Deus. Qual era o desejo do adversário? Era apenas oprimir? Não. O desejo do adversário é destruir, é disseminar, é acabar, é aniquilar com o povo, com a nação,
para impor o seu domínio pleno de terras, implantação de poder, implantação de realeza. E ele vai dizer: se não fora Deus, nós teríamos sido engolido vivo. O desejo do teu adversário é te destruir. O desejo do nosso adversário é nos acabar, irmã Solange. Mas ele para quando ele vê a mão de Deus estendida. Aqui você não toca. Aquela mandou e quem. Quando lemos o Salmo 91, muito conhecido, ele vai expressar dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Em outras palavras, tem proteção e tem descanso. Tem proteção e tem descanso. Tem proteção e tem descanso. A presença de Deus garante proteção e garante descanso. Aleluia! O desejo é engolir, mas ele vai dizer: quando a sua ira se acendeu contra nós, o adversário implantando a sua ira, o seu desejo seria nos engolir. Glória a Deus. E quantos crentes não estão sendo engolidos pelo adversário? Quantos crentes não estão sendo engolidos porque esqueceram que o Deus que ele serve é superior às suas necessidades e tem se deixado levar pelo grito, pelo clamor do desespero. Aleluia. O tema da mensagem é livres para voar. E você entenda que o primeiro ponto que eu tratei com vocês é a liberdade da alma que está desesperada. Deus te convocou e te atraiu, não é porque eu estou pregando, não é porque nós estamos aqui, é porque Ele tem um propósito para realizar através de nossas vidas em você. Aleluia. E esse propósito é libertar a tua alma que está cativa, que está presa nas cadeias do desespero. A alma que está oprimida, ela não tem força para cantar, irmã Solange. A alma que está oprimida, ela não tem desejo de agradecer. A alma que está oprimida, ela não tem desejo de proclamar a palavra, proclamar as grandezas de Deus. No verso 4, o salmista vai dizer, continuar dizendo: se não for a Deus, ele vai dizer que as águas nos teriam transbordado sobre nós, e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Em outras palavras, o salmista está querendo expressar: se não for a mão de Deus que tivesse estendida, a nossa vida seria inundada, a nossa alma seria inundada pela opressão do adversário, pelo desejo do inimigo. Eu estou pregando para pessoas aqui que a sua alma é como se estivesse encurralada em um canto de parede, e não conseguisse se esquivar de um golpe que vem da direita, que vem da esquerda. Ela está tão oprimida que ela está encurralada, é uma pressão tão grande, e você está me ouvindo e está sabendo que Deus está tratando com a tua intimidade. Tem pessoas que não dizem a ninguém o que está sofrendo e o que está sentindo, mas eu vou dizer algo para você: um escape de Deus muito grande está sendo aberto nesta tarde. A porta do escape de Deus se abre para alguém a partir de agora. Recebe escape, recebe o toque. Levante as mãos para o céu e adore a Jesus, porque é uma porta de escape sendo aberta. Aleluia. A alma que está encurralada, a alma que está sendo inundada pelo adversário. Eu vou dizer sobre alguns tipos de água que o adversário tenta inundar a nossa mente, tenta inundar a nossa alma. Quando você está desesperado, quando você está oprimido pelo inimigo, o inimigo começa a colocar na tua mente uma coisa que muitos crentes estão sofrendo. Sabe o que é? É a síndrome da inferioridade. Aleluia, meu Deus. É um pensamento de inferioridade tão grande, irmã Solange, que está imperando no meio do povo de Deus. A pessoa começa a se auto-menosprezar. Eu não posso, eu não faço, não tenho condições. Ela é tão sensível para o menosprezo que quando vem 5 elogios e um desprezo,
ou até mesmo um gesto, ou um olhar, ela se leva mais por um gesto de menosprezo do que 5 gestos de aprovação. Verdade, Deus. Porque ela está totalmente sensível. Ela é tão sensível ao menosprezo, à inferioridade, que qualquer coisa que vem, pode ser uma pedrinha simples, ele se arrebenta, ele cai, quer desistir, quer parar. A síndrome do desespero, da inferioridade, do espírito da inferioridade. Pessoas que estão dominadas pela inferioridade. Deus está tratando com a tua mente hoje. Aleluia. Servo de Deus. Glória a Deus. Para tu entenderes que mesmo tu tendo defeito, mesmo tu tendo deficiência, mesmo você não tendo uma qualificação que você teria, mas você é útil para a obra de Deus. Glória a Deus. Para de se auto-menosprezar, de se auto-comiserar, de se auto-dilacerar. Pare com isso em nome de Jesus. Nesta tarde Ele está tratando com o teu intelecto para repreender esse espírito de inferioridade que está permeando a tua mente há muitos anos. Tu não consegue cantar, não consegue crescer no ministério, porque qualquer coisa que tu ouve, que tu vê, tu quer parar, mas está repreendido nesta tarde todo espírito de inferioridade. Glória a Deus. Há um trabalhar de Deus específico neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eviquem chocanarabagai. Síndrome da inferioridade, o espírito da inferioridade. Em nome de Jesus, entenda e receba esta palavra. Você está sendo liberto nesta tarde. Oh, glória a Deus. Ele vai dizer, para continuarmos, porque eu quero ouvir irmão Marcos dar uma saudação. Aleluia. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Meu Deus. Glória a Deus. Glória. Ele vai dizer, as águas teriam transbordado sobre nós. Depois ele diz, a corrente teria passado sobre a nossa alma. E depois ele diz, as águas altivas, as águas impetuosas, as águas que estão em grande movimentação, teriam passado sobre nossa alma. Ou seja, Thales, em outras palavras, o que você quer dizer? A inquietação que vem como uma enxurrada muito forte para transbordar a nossa alma de dúvida, de incerteza, de medo, de questionamento, de desespero, de inferioridade, de dor, remorso, rancor, ira, dúvida, contenda. Tudo isso vem para nos dominar. E o salmista é tão sábio porque ele diz, se não fosse Deus. Aleluia. Oh, glória. Se não fosse Deus, irmão Silvestre. Oh, glória a Deus. Aí no verso 6 ele vai dizer, irmã Solange, bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória Ela a Deus. bacana, xandaraia. Agradece a Deus nesta tarde conosco. Glória a Assim como Deus. Davi se expressou, diga, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Hoje é tarde de agradecimento. Bendito seja o Senhor que não nos deu. Sabe o que significa dizer essa expressão? Que não nos entregou, que não nos deixou ao léu, que não nos deixou jogados, desprezados, sem direção. Ele diz, bendito seja Deus que não nos deixou por presa aos seus dentes. Aleluia. Ele vai dizer, nós louvamos, tributamos, agradecemos, reverenciamos a Deus, porque nós não fomos feitos para sermos presas. Aleluia. Nós fomos feitos para voar. Glória a Deus. Se você entende o que eu estou pregando, era para você estar estremecendo a sua casa com glória. Você não foi feito para ser presa. Você foi feito para voar. Voar em quê, Thales? Nas asas do conhecimento, nas asas da revelação. Voar no poder, na graça de Deus, na ousadia, na autoridade. Te prepara. O teu ministério vai voar. Ele vai crescer. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, que até hoje se tornaram presas do adversário. Mas Deus não te gerou. Ele não te fez para tu seres subjugada e subjugado a ser uma presa. Ele te fez para o sabor, para o sabor, para o sabor. Recebe graça, recebe renovo, recebe alegria. Eu estou com uma vontade muito grande
irmãos, de correr neste lugar, porque eu sinto que as asas de alguém estão sendo libertas para voar. Vamos ler o verso 7. A nossa alma escapou. Olha a comparação, irmão Solange e irmã Marisa Muniz, como um pássaro do laço dos passarinheiros. E você observa, irmãos, que o laço, Aleluia. olha, o laço era um, mas os passarinheiros são muitos. Aleluia. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. Glória a Deus. Muitos passarinheiros. Um laço e muitos passarinheiros. Ou seja, um grupo muito grande que está trabalhando, um investimento muito grande, mas ele coloca só um laço para não espantar o pássaro. A nossa alma escapa como um pássaro do laço dos passarinheiros. E o que é que acontece com o laço? O laço quebrou-se. Vou repetir, o laço quebrou-se. E nós escapamos. Irmãos, esse laço que é preparado, esses passarinheiros que são preparados, quando eles não são colocados da maneira correta, o pássaro de forma fácil ele consegue escapar, ele consegue se livrar. Mas quando este laço está bem preparado e os paus que sustentam para prender o pássaro estão bem fixos, ou seja, quando a armadilha é bem feita, quando a armadilha é bem programada, o pássaro quando entra e é pego pelo laço, irmão Silvestre, quando ele tenta escapar, muitas das vezes ele desloca a perna, muitas das vezes ele fere a asa, muitas das vezes ele se fere porque ele tenta escapar, mas a armadilha é tão programada que ele não consegue e se machuca. Quando nós observamos o verso 7, a Bíblia não vai dizer que o pássaro foi pego pelo laço. A Bíblia vai dizer que o laço foi preparado, mas ele foi quebrado. O que nós iremos aprender, Deus está agindo de uma maneira que você não vai ficar com sequela. Deus está agindo de uma maneira que tu não vai ficar com sequela. Ou seja, o adversário preparou, mas tu não vai deslocar a perna, tu não vai quebrar a asa. Por que, Thales? Porque tu tens que voar. Pássaro de asa quebrada não voa. E olha o que a Bíblia diz: o laço quebra e nós escapamos. O laço quebra e nós escapamos. Há uma quebra de Deus para te dar liberdade para voar. Alça voo nesta tarde, acesse a promessa, se apegue à promessa, porque o laço foi quebrado e você escapou, livres para voar. Que Deus abençoe. Aleluia, mas nós vamos ouvir ainda pelo nosso irmão. Ele vai adorar o Senhor com o hino ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Vem, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Glória! És maravilhoso, meu Pai. Glória a Jesus! Deus bendito e santo, Deus de poder e glória. Glória a Deus! Glória a És Deus! maravilhoso, meu Senhor. Das grandes luzes. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia. Graças a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Olha para cima, vai. Olha para cima. Se dor, desespero e tristeza
fé em teus pés. Tu queres muitas vezes desanimar. Aleluia! Olha para Cristo e tenha fé, pois Ele venceu e tu vencerás. Olha para cima, tem fé em Jesus. Não desanimes, carrega tua cruz. Jesus que é santo, sua cruz carregou. Foi até o fim, não desanimou. Dobre os joelhos e busque a Jesus. Entrega pra Ele tuas aflições. Aleluia! Sinta a paz que Cristo dá, pois Ele recebe tuas orações. Olha pra cima, tem fé em Jesus. Não desanimes, carrega tua cruz. Jesus que é santo, sua cruz carregou. Foi até o fim, não desanimou. Espera no Senhor. Glória a Deus. Espera no Senhor, espera. Mais um pouquinho só. Olha pra cima, tem fé em Jesus. Não desanimes, carrega tua cruz. Jesus que é santo, sua cruz carregou. Foi até o fim, não desanimou. Glória a Deus. Glória a Jesus! Coisa boa, Jesus. Maravilhoso, meu Deus! Exaltado é o teu nome, meu Senhor! Glória Glória a Deus! Glória a Deus. Olha pra cima, tem fé em Jesus! Não desanime e carrega a tua cruz!